já inicia. Então, boa tarde, colegas. A gente está entrando agora na nossa 9ª reunião deste temático. A 8ª reunião foi uma reunião extraordinária da semana passada, inclusive foi numa quinta-feira, para a gente terminar a discussão, né, do subgrupo transporte. E hoje a ideia é a gente fazer a discussão até com a apresentação do subgrupo 3, que é a mobilidade ativa. A Ana Paula, né, colega aí do eixo temático, vai preparar uma apresentação, mas ela vai entrar um pouco depois, mas então é sempre bom a gente já dar início, a gente fazer uma retomada do que a gente veio discutindo nesse eixo temático aqui. Então a ideia hoje é a gente fazer agora eu vou apresentar uma atualização, né, das nossas reuniões que a gente veio acontecendo, depois tem a parte da apresentação da Ana Paula, que é para ela trazer alguns tópicos aí para a gente falar sobre mobilidade ativa, né? Nós tivemos a reunião da coordenação, eu, Vinícius, Matheus e a Fabiana, para preparar o painel que eu enviei só por WhatsApp hoje, né? Que a gente finalizou ontem esse painel, só consegui enviar agora. Não pude enviar com antecedência porque a gente acabou tendo essas reuniões muito próximas, aí tá com pouco tempo de preparação. Mas ali depois a gente também vai discutir, a discussão vai ser com base nesse material que a gente separou. Então a ideia é a apresentação da Ana Paula, a gente ter aí alguns questionamentos e depois passar para a discussão do grupo e a gente encerrar esse grupo, essa discussão nesse dia de hoje. Com relações às atualizações do T4, então a gente ainda permanece aqui na questão da revisão do plano diretor na leitura da cidade. A ideia é a gente finalizar essas reuniões de eixo temático dos subgrupos, com os temas específicos para todos os eixos, para que a gente possa utilizar o seminário como esse fechamento dessa etapa da leitura da cidade. Então, a proposta do seminário é trazer um pouco também o que veio sendo discutido nesses eixos temáticos dos grupos, com a apresentação da consultoria, né? A consultoria nos entregou na segunda-feira, final de tarde, praticamente na terça-feira, a primeira versão da entrega P3, do produto 13 e produto 4, onde seria esse fechamento da leitura da cidade. A gente está dando uma olhada, né, rapidamente para a gente poder depois, talvez, disponibilizar esse material. Mas a ideia é que no seminário a gente possa fazer essa apresentação desse produto com também uma pequena discussão do que foi tratado nas reuniões dos eixos temáticos. Isso aqui é o nosso calendário, por enquanto, também, né? Então, hoje a gente está no dia 21. A gente acabou criando aquela reunião extra que não está aqui nessa apresentação, mas foi no dia 15. A 8ª reunião foi no dia 15 para a gente terminar a discussão do subgrupo 4, desculpa. E hoje a gente está no dia 21, que a ideia é a gente falar sobre o subgrupo 3, mobilidade ativa. A próxima reunião está também agendada para a semana que vem, para a gente tratar do subgrupo 2, zoneamento e estrutura urbana. Eu vou tentar conversar com a nossa coordenação para ver se alguém poderia fazer uma apresentação também para a gente. E para julho, então, a gente teria aqui no dia 5 de julho uma outra reunião para a gente finalizar os subgrupos com sistemas viários. E aqui nesse dia também está programado uma apresentação de um técnico da EPTC para falar sobre a questão das passagens, como é que fica como é que é o nome, Fabiana? Da compatibilização? Não. Compensação. Compensação, isso. Então, também falar aqui no dia 5, a gente ter um tempo para ele poder trazer essa temática. No dia 19 de julho, tá? Eu vou estar de férias do dia 17 ao dia 28. Mas a previsão aqui para o dia 19 de julho é a gente fazer uma reunião para a gente conversar sobre tudo aquilo que foi apresentado. Aí a gente tem os colegas que vão permanecer, acho que talvez a Fabiana também esteja de férias, mas vai estar o Vinícius e o Matheus, daí eles se organizam essa reunião para no dia 22 se manter esse dia do seminário, né, se faça essa apresentação com a conversa.
Eu estou querendo que se altere a data, mas vamos se conversar ainda. Com relação às nossas reuniões, então, quando a gente começou as reuniões dos eixos temáticos, a gente conversou primeiro com as 4 reuniões que era para discutir os temas que iam ser tratados na conferência, inclusive essa questão da divisão dos subgrupos, foram pauta, mas a gente só fez essa conversa aí inicialmente para a gente tratar sobre os assuntos a serem pautados na conferência, no dia da dinâmica do segundo dia, e também a gente conversar, né, sobre quais seriam os possíveis palestrantes. Então, essas 4 reuniões serviram para isso, não teve uma discussão aprofundada sobre o assunto. A 5ª reunião foi uma apresentação do cronograma e dos resultados gerais da conferência, que foi no dia 26 de abril, e as discussões dos subgrupos elas iniciaram, então, no dia 10 de maio, né, que teve a primeira reunião, falando sobre o subgrupo 5, que era de instrumentos e programas. A 7ª reunião foi no dia 7 de junho, para falar do subgrupo 4, que era transportes. E a gente acabou tendo que realizar essa 8ª reunião, né, essa reunião extraordinária, na semana passada, para finalizar a discussão, porque a gente acabou chegando no fim da reunião e ainda ficou faltando a etapa da dinâmica, né, para a gente falar sobre o painel que a gente montou e trazer as contribuições. Eu também não terminei o registro dessa reunião, está devendo o registro. Mas assim que terminar essa reunião, vou tentar finalizar os registros para também passar para vocês algumas atualizações. Aqui entraria agora na etapa da apresentação da Ana Paula, mas eu já aproveito aí para abrir. Hoje nós estamos com mais colegas aí na reunião. E aí eu gostaria já de abrir né, para vocês fazerem algum comentário, se tem alguma dúvida sobre... pode falar, Nígia. Eu queria agradecer, Guilherme, de tu teres enviado o link da palestra do Liederman, que eu não pude participar da oficina, porque eu tinha aula naquele horário. Eu assisti toda a palestra dele e achei muito interessante e recomendo quem não assistiu que veja, porque ele deixa... É legal porque ele deixa bem claro assim, o que digamos, abrange um plano diretor e o que não abrange, né? Como um plano diretor vai poder regrar, enfim, abordar a questão da mobilidade. Então, eu achei bem interessante, né, o que ele apresentou e acho que isso, sem dúvida, nos ajuda aqui no nosso trabalho. Só isso. Obrigada. Obrigado, Nívia. E mais... Não, e também agradecer porque esse assunto, né, da compensação tarifária, né, que tu falaste agora que vai ter, então, uma exposição sobre o tema, que eu acho que, assim, eu tenho tratado disso, assim, colocado a importância da gente conhecer um pouco mais, né, sobre a questão da composição da tarifária, a questão da Câmara de Compensação, a tarifa única, os problemas que têm acontecido e como essa questão da dispersão urbana contribui, então, para o custo, né, do transporte, principalmente o transporte coletivo e o custo ambiental também. Então, acho que vai ser bem bom a gente poder aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais a realidade da nossa composição tarifária aqui de Porto Alegre. Obrigada. Obrigado, Nívia. Pode falar, Felisberto. Boa tarde a todos e todas, né? Na outra, eu não pude participar, justificando um pouco a minha ausência, atividade profissional, né? Mas como eu sou usuário do transporte coletivo e ando pela cidade, né? Então, eu tenho uma preocupação com esse tema. E eu queria saber se existe um custo, ou uma avaliação do custo da gratuidade total em Porto Alegre. Qual seria o custo mensal para que a tarifa fosse
a um custo mínimo, vamos dizer, de R$2, por exemplo. Se há um estudo feito de avaliação desses critérios, qual seria a necessidade de aporte de recursos públicos para a gratuidade, ou pelo menos diminuir o preço da passagem. Queria saber se existe algum estudo, se existe alguma avaliação disso, se há possibilidade do transporte público ser gratuito, qual seria o custo, né, e como seria possível viabilizá-lo. Então, apenas uma preocupação, eu sei que não é o tema de hoje, mas eu gostaria de colocar isso, tá? Obrigado. Vamos anotar aqui essa dúvida, né? Mas não sei se a Vânia gostaria de tentar responder, se ela levantou a mão, seria para isso? Isso, só Eu já te para... passo na frente do seu Jorge. Não, só para... Eu ia dar realmente essa orientação para o senhor Felisberto, porque eu não tenho essas informações em detalhe. Eu até tenho aqui, eu teria que procurar esse percentual atual em relação ao percentual de gratuidade na tarifa. Isso é uma informação que nós temos, é um dado que é acompanhado, mas provavelmente nós precisaríamos ter algum estudo mais específico, e talvez nessa própria reunião, onde vai ser abordado o tema da tarifa e isso poderia, eu já posso até antecipar para o colega para ele talvez abordar algum item sobre esse assunto. E, Vânia? Obrigado. Oi, Vânia, dá para conversar com o Márcio entrou em férias, tá? Mas já dá para anotar isso, que ele vai voltar na semana que ele vai fazer a apresentação. Eu acho, porque sim, são dados com certeza que ele tem e que ele pode já agregar nessa apresentação dele. Obrigado, Vânia. Obrigado, Fabiana. Vamos deixar anotado, né, para que ele, de repente, já venha preparado. Se puder nos trazer essa informação, melhor, né? Pode falar, seu Jorge. Boa tarde a todos e a todas, né? Em relação à gratuidade, né? É uma coisa que seguidamente é falado, né? Principalmente pelo seu prefeito, né? Só que existe um porém aí. O porém é de que não existe gratuidade, principalmente para a isenção de maiores de 65 anos, tá? O último aporte de recursos do governo municipal para os empresários do transporte coletivo deixou na mão dos empresários 85 milhões oriundos de recursos próprios do município e mais 25 milhões vindos do governo federal, justamente para cobrir o custo das gratuidades. Então, há que se ter em mente o seguinte: a gratuidade vai até ali, tá? Talvez seja em função de gratuidade para pessoas com deficiência, cuidadores de pessoas, enfim, né? Mas na questão dos maiores de 65 anos, não existe gratuidade. Isso aí eu já vi o prefeito por diversas vezes falar, né? E não é uma inverdade, tá? Então espero que isso seja esclarecido até de uma forma mais clara pela própria autoridade municipal. Vamos aguardar o retorno desse colega para que ele possa confirmar essa informação. Era só isso por enquanto, meus amigos. Obrigado, viu? Obrigado, seu Jorge. A Ana Paula encaminhou aqui daqui a pouco ela vai entrar. Mas eu já vou apresentar para vocês, né, o que a gente espera na discussão da mobilidade ativa. Já vamos acelerar, a gente não ficar, se não tiverem mais questionamentos, né? Mas aqui na ideia da mobilidade ativa, quando a gente já fez as primeiras discussões, a gente trouxe, né, o que seriam tópicos principais que foram até debatidos lá
na conferência. Então, na mobilidade ativa se falou, né, das questões de mudança de cultura, as calçadas que foram abordadas, muitos aspectos relativos às calçadas aqui, até no painel que a gente montou, que eu enviei hoje de manhã, aparecem muitas informações vinculadas às calçadas, as questões das ciclovias, a qualificação do espaço público, então tudo que tem um vínculo direto com o espaço público também foi muito abordado na própria conferência, né, que aí também entraria a questão do mobiliário urbano, que é um componente desse espaço público. O engenharia viária se abordou rapidamente, né? Gravamos esse perfil viário, daí aqui envolve um pouco o desenho desse perfil, aí entra daí nas calçadas, também entra na questão do espaço público, da qualificação desse espaço público, a acessibilidade universal, que ela está embutida também na questão do desenho em si. A segurança viária, foi tratado alguns pontos de segurança viária, que acabam sendo assuntos, né, do plano de segurança viária sustentável, que está vinculado também ao PMU, né, o Plano de Mobilidade Urbana, as questões de trânsito, a infraestrutura, que no caso acaba tendo essa ideia da infraestrutura, que seja das vias, né, ou das calçadas, das ruas, onde é que os sistemas de informações podem auxiliar. Isso apareceu também na própria fala de algumas pessoas sobre as sinalizações também, e aí a tecnologia e inovação. Esse aqui foi o painel que foi gerado, então, com todas as contribuições. Eu preciso alterar aqui, ficou transporte. Era para ter ficado mobilidade ativa nesse. Bom, mas esse aqui é para ser o da mobilidade, espero que não tenha salvo no lugar errado. O subgrupo 3, na verdade, vou só ajustar aqui, também ajustar depois no programa. Ele apareceu aqui na esquerda, né? Só sobre calçadas ou barreiras urbanas e ciclovias, todos esses itens aqui. Depois também apareceram as problemáticas como aspectos negativos, ou que disseram que o plano não atende. Depois tem outros aspectos que estão muito mais voltados, assim como do transporte, a gente conversou sobre as questões de serviços, gestão ou políticas públicas, né, que envolvem as políticas públicas. Então, é uma decisão que não basta, não é o plano diretor sozinho que vai poder trazer uma solução. A própria calçada aqui é uma questão que vai ser debatida, e a gente ontem conversando na reunião da organização aqui do eixo com a coordenação, a gente debateu que isso aqui é um ponto que no fim vai envolver também outras secretarias, talvez, quando a gente for discutir sobre o desenho da calçada, quem é a responsabilidade da calçada, talvez surja aí a necessidade de participação de outras secretarias, até para se ter uma solução. Se falou aqui também das questões dos sistemas seguros, né, Visão Zero, que foi a gente teve na semana passada também um mini curso, não sei se dá para chamar assim, lá na SMAP, que foi com um colega da IPTC que trouxe, né, aspectos para conscientizar, ou sensibilizar os técnicos das diversas secretarias para falar sobre essa questão da visão zero, a segurança viária em si. A participação social, ele aparece sempre em todos os subgrupos, né, que está vinculado também a uma questão da gestão e a necessidade de melhorar essa participação, aumentar a participação também dos conselhos. E aqui apareceu uma questão que também surgiu no transporte, que é a questão da descentralização da infraestrutura, né, ou da descentralização, né, pensar em trazer centros, né, distribuídos, não a centralidade ficar sempre no próprio centro histórico hoje, mas ter outros centros e trazer uma melhoria que também acaba tendo uma interface com a discussão do próximo subgrupo, que seria zoneamento e estrutura urbana. Aí aqui a gente faz algumas correlações, né, de informações, de que se conecta, então, negativo, depois aparece ao mesmo tempo algumas estratégias, as próprias estratégias que foram extraídas das resoluções, as que têm uma implicância direta com a mobilidade ativa, elas acabaram aparecendo aqui. Então, tem a resolução 1, né, o que saiu da conferência 1, a 2, a 4, a 3, outras aqui para baixo, mas a 3 também estaria, a 5, a 16, depois a questão da participação,
e a 10 seria incentivar a miscigenação do uso do solo, que apareceu também como uma das respostas à problemática apresentada na oficina temática, né, que foi a oficina do ET4, que apareceu, que teve a palestra do Ciro Biderman, né? E a princípio seria isso aqui, depois aí aparece aqui essas questões qualificadoras, né, como mais propostas daquilo que tinha sido apresentado. E aqui nos detalhamentos de instrumentos eu coloquei tudo aquele resumo do que foi discutido dos dois grupos, né? Então, para esse subgrupo aqui teve 2 grupos naquele dia da conferência, e aqui está um pouco do que saiu de solução. Vocês estão ouvindo a minha filha berrando aqui, ó. Só um pouquinho. Desculpa, estou com uma enferma aqui em casa, que eu estou sozinho com ela. E aí, aqui, então, nesse painel a gente trouxe as informações, né? Agora queria aguardar a Ana Paula iniciar, não sei se Fabiana ou Vinícius ou Matheus teriam alguma contribuição agora, antes da Ana entrar. A gente teve uma queda aqui, acabou perdendo um pouco o fio da meada, Guilherme. Mas da minha parte não, acho que está bem claro. Eu estava aguardando a Ana Paula entrar para a gente poder fazer a apresentação dela. Não sei se ela está aí, Fabiana. Ou... Não, que eu não estou na secretaria. Mas, Guilherme, eu só queria reiterar as questões que a gente estava falando na semana passada sobre a necessidade de juntar os grupos, né? E de ter essas conversas mais unificadas, principalmente com o pessoal lá da infraestrutura, estruturação urbana, né? Eu acho que seria interessante, porque eu não estou conseguindo acompanhar esses outros grupos, né? Eu acho que seria interessante, se fosse possível, esse mesmo material que tu nos disponibiliza, se a gente conseguisse também esse material desses outros grupos, para ver o que está se falando sobre mobilidade ou as coisas que já são bem mais relacionadas à mobilidade, para a gente também poder ir se preparando de alguma forma, se houver essa junção ou reuniões específicas conjuntas, né? Eu acho que seria interessante a gente ter acesso a esse material. Sim, a nossa pasta pública, ela dá acesso a tudo que for disponibilizado pelos outros eixos, né? Então, se alguém quiser algum material das discussões, inclusive as reuniões também... A nossa, essa específica desse GT do ET4, também dá acesso às outras? A gente tem uma pasta pública, né, que é de todos os eixos. Eu direciono, né, de vez em quando para o nosso eixo, mas tem, acho que os links que a gente encaminha ali no e-mail dá acesso à pasta pública onde está o material dos eixos, né, de todos os eixos das discussões, sabe, com as apresentações e aquilo que é disponibilizado, né, no caso, eu disponibilizo as apresentações, o painel, em JPEG e também os registros em PDF depois. Pode falar, Nígia. Acho que a Ana Paula já entrou aqui também, depois a gente pode dar seguimento. Então, eu acho bem importante essa observação da Fabiana, eu já tinha falado disso numa reunião anterior, né, de ver, porque tem toda a questão da transversalidade dos temas, né? Então, por exemplo, a questão, além da parte da estrutura urbana, as questões ambientais, as questões de desenvolvimento econômico, elas têm uma relação muito estreita com a questão da mobilidade, né? A parte de patrimônio cultural também. Então, eu não sei, eu estava pensando, esse seminário que vai ter, essas atividades que a gente vai ter agora em julho, a gente vai poder estar pensando
algum cruzamento, alguma interação, porque se não tiver, eu imagino que a própria coordenação aí do trabalho, vocês, né, Guilherme, possam talvez pensar, eu acho que alguns elementos, né, para, digamos, facilitar, ou a própria consultora, para facilitar um pouco e ver como é que esses temas eles estão interagindo entre si, né? Como a gente pode tratar essa questão da transversalidade, né? Eu acho bem importante, porque a gente está discutindo aqui os vários temas dentro da mobilidade, os vários assuntos, mas tem essas outras questões aí que a gente não sabe bem o que os outros grupos estão tratando. E não adianta só consultar a pasta pública, porque a gente, às vezes, não vai conseguir ter uma visão, assim, digamos, mais completa, mais objetiva disso, né? Então, acho importante, mas não sei bem como é que a gente pode resolver isso. Guilherme, pode falar. dentro do que a Nívia estava falando, tem alguma proposta metodológica para o final, para fazer essa união de tudo? Isso está claro lá na Então, consultora? A consultoria está trabalhando com essa entrega desses dois produtos, né, P3, P4, com a consolidação da leitura da cidade. A ideia da conectividade entre esses eixos temáticos, né, está sendo tratada na coordenação técnica, justamente porque a gente já veio conversando aqui, entendendo que existe, né, uma interferência de assuntos que são discutidos em outros eixos temáticos estarem correlacionados a aquilo que esteja, né, vinculado ao nosso próprio eixo. Isso eu fiz uma reunião com a nossa coordenadora, né, porque ela coordena o eixo desempenho de desempenho em infraestrutura urbana, justamente por isso, porque junto com a apresentação da consultoria tem essa correlação direta, não somente com o transporte, a infraestrutura urbana, mas também as questões dos equipamentos que estão sendo tratados em outros grupos, né, também no de desempenho, mas também em outros. Só um pouquinho. E também estão sendo tratados em outros grupos, e essa correlação de assuntos e discussões comuns não está sendo feita ainda. A gente pode provocar, a ideia talvez seja para que a próxima reunião ela possa ser em conjunto com a do ET5, que é desempenho, né, da gente utilizar os dois momentos, mas isso ainda está sendo debatido, porque não se teve ainda uma programação de ter essas reuniões em conjunto até o seminário. Após o seminário, já está sendo pensado em rever a estrutura das reuniões para tentar a gente falar sobre assuntos específicos que vão estar vinculados a mais de um eixo temático. Então, que as pessoas participem para discutir aquele assunto específico e não somente esses que a gente vem discutindo aqui. Por uma tomada de decisão, a gente acaba, né, decidindo, vamos discutir os subgrupos, e aí conversando sobre os subgrupos e tendo a participação de colegas, né, nos outros GTs ali, a gente acaba percebendo que a discussão sobre determinado assunto, ela chega num limite que para avançar ela precisaria ter informações de outros eixos, né, ver o que aqueles outros estão tratando também, para que a coisa avance. Nós vamos ficar aqui sempre na mesma, né, vamos botar numa bacia e a gente não sai dali, a gente só fica dando volta, né? Então, isso está sendo pensado, sim. Mas não tem uma resposta agora, tá? Ana Paula, quando estiver pronta. Oi, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Gente, primeiro eu queria pedir desculpas para vocês, mas a minha luz está piscando aqui, tá? Então, eu tive que reiniciar. Eu espero que agora a gente consiga seguir. Mas qualquer coisa, se eu cair, vocês já sabem o que aconteceu, tá? Eu posso compartilhar aqui, Guilherme? Pode, por favor. Tá.
Eu não tô... Eu tô com ela minimizada, mas não tô conseguindo abrir. Só um pouquinho. Eu vou deixar aberta, tá? E deixa eu ver se eu entro aqui de novo. Vamos ver se vai dar. Agora. Tá. Vocês estão enxergando? Eu vou entrar no modo de exibição. Vocês estão enxergando? Sim. A minha tela cheia? Tela cheia. Tá. Então, assim, gente, tem muita gente aqui que já ouviu, né, que já está mais familiarizado com esses temas que eu vou falar aqui. Eu vou tentar dar uma pincelada, assim, mais geral, tá? Até em função do nosso tempo. Mas tentar esclarecer também um pouco de outros conceitos que estão vinculados à mobilidade ativa, né? E que muitas vezes eles estão um pouco difusos no entendimento, assim, das pessoas, tá? Então, eu vou passar, assim, sem me deter muito em cada um deles, dando uma visão mais geral. Mas, se vocês acharem necessário, ou depois a gente pode continuar conversando sobre isso. Certo? Bom, então, a gente... Eu tô vendo isso aqui. Deixa eu desligar. Tá. O planejamento urbano para mobilidade sustentável. Então, assim, no nosso caso, né, que a gente trabalha com planejamento de mobilidade, então, toda essa parte, ela vai contribuir para um planejamento global da cidade, né, buscando sustentabilidade. E, no nosso caso, é o desenho de espaço público seguro. O que a gente está falando aqui em termos de espaço público? São as vias e os passeios, né? A gente considera de alinhamento a alinhamento como um espaço público que está sendo influenciado por algum tipo de mobilidade. Então, indo do macro, né, dos conceitos maiores para os menores, né, temos a questão da Agenda 2030 e dos ODS, tá? Eu estou focando aqui no ODS 11, tá? E destaquei 3 metas, que é o acesso aos sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis, sempre para todos e com atenção para as necessidades dos mais vulneráveis. Também a urbanização inclusiva e sustentável, a capacidade para o planejamento e gestão participativa, e o que também tem a ver aqui com o nosso tema, né, o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusíveis, acessíveis e verdes. Então, um acesso a todos, né, também, principalmente para os mais vulneráveis. Aqui a gente está falando da Visão Zero, né, que é um movimento que surgiu na Suécia e que ele é baseado nos sistemas seguros. O que isso quer dizer? A gente não chama mais um acidente de trânsito de acidente, tá? A gente chama de um sinistro. Por quê? Porque ele poderia ter sido evitado, tá? Então, ele não é que é um acidente. E a gente tem várias ferramentas no planejamento da cidade para evitar que o erro humano aconteça. A gente sabe, evitar que o erro humano aconteça, não. A gente sabe que pode acontecer o erro humano. Então, o que a gente tem para tornar esses sistemas, no nosso caso, o sistema viário e de mobilidade, mais seguro? Então, vocês já devem ter ouvido falar em várias palavras, aqui, vários conceitos, né? Como intermodalidade, trânsito acalmado, a mobilidade ativa, que a gente vai tratar hoje, ruas completas e urbanismo tático. E esses últimos, principalmente, se confundem um pouco. Então, eu vou aqui explicando, né? Mas o que a gente busca? A gente busca isso, um sistema que ele próprio já busca evitar que aconteçam esses sinistros e que se percam vidas no trânsito. A gente tem também o PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, tá?
E a gente teve décadas de ação, tá, buscando essa redução das mortes e lesões no trânsito, tá? A cada década se buscou 50% da diminuição das mortes e lesões no trânsito, tá? Porto Alegre se antecipou em 2 anos na primeira década, se conseguiu antes chegar na redução de 50%. Tá? E nessa segunda década se busca de novo até 2030 reduzir mais 50%. Tá? A gente está com 76 mortes, né? Então a gente está buscando que se chegue a 32, 33. Tá, então, ali do lado a gente tem uma das páginas do Penatrans, tá? Que um dos pilares né, dessas orientações para que se consiga a diminuição de mortes, a gente vê ali um desenho do urbanismo tático da Rua João Alfredo, que é um projeto piloto aqui de Porto Alegre, e que a gente conseguiu, sim, reduzir bastante a velocidade e cortar pela metade as ocorrências, qualquer tipo de ocorrência nessa via. Bom, e o planejamento, então, urbano para a mobilidade sustentável, o que a gente está fazendo aqui em Porto Alegre, na Secretaria de Mobilidade, juntamente com o EPTC, tá? Como a Fabiana já falou também na outra apresentação, a gente tem o plano de mobilidade urbana, a gente tem o plano de segurança viária, que é esse que está buscando, né, atingir essas metas do Penatrans. A gente tem projetos de gestão de velocidades, incentivo a modos de transporte mais seguros e ativos, o desenho do espaço público, então, seguro e acessível a todos, e o planejamento para a implantação de uma rede de mobilidade ativa na cidade que faça essas conexões, tá? Eu posso citar como exemplo o início que a gente já tem da rede cicloviária. E aí, o que a gente tem, né? Quais são os desafios que a gente tem numa cidade, né? E o que a gente pode aprimorar para conseguir chegar nisso, né? Chegar numa cidade acessível, chegar numa cidade segura, né? Que todos possam se deslocar, né? De uma maneira, né? Agradável, com segurança e fazer os seus trajetos, né? Não só dependendo do carro. Então, o que a gente tem aqui, tá? A questão da urbanização, né? A gente tem uma população urbana que está cada vez mais aumentando. A expansão urbana em termos de território, né? E onde é que estão as oportunidades de trabalho, acabam aumentando uma demanda por transporte, por deslocamento. E como é que essa população que está crescendo, ela vai se deslocar, né? Então, a gente tem alguns questionamentos aqui que eu vou colocar, que seria: quais seriam os focos dos investimentos em mobilidade? As políticas que precisam ir além da questão dos veículos? Como está sendo feito o planejamento para o bem-estar das nossas cidades e dos seus habitantes? Buscando, né, essa qualidade de vida, inclusive, sim, o sentir bem numa cidade, né? Aqui eu estou mostrando uma foto de Boston, como se conseguiu fazer, né, nesse pedaço uma alteração que continua atendendo, né, a parte viária, mas deixou muito mais agradável esse trajeto para ser feito a pé, ou de bicicleta, ou de transporte público até. Questionamentos, tá? Qual é a forma urbana mais sustentável, né? A gente sabe que quanto mais espalhamento tem a cidade, mais infraestrutura vai precisar, mais infraestrutura tanto viária como de transporte, vai aumentar o tempo de deslocamento e vai aumentar o impacto ambiental. Só para vocês terem uma ideia, aqui nesse mapa, a gente tem a cidade de Atlanta e a cidade de Barcelona, tá? Para vocês terem uma ideia, Barcelona tem 99 quilômetros de linhas de metrô e Atlanta tem 74, tá? A população que mora perto das estações, até 600 metros das estações, em Barcelona 60% e em Atlanta 4%. E por aí vai, né? Então, eu vou agora levantar alguns questionamentos do que a gente tem que levar em consideração em termos de, né,
desses conceitos e desses planejamentos, o planejamento de mobilidade, o planejamento da cidade como um todo, e como o uso do solo, né? Essas questões, elas são totalmente transversais. Então, mudando um paradigma, né, que nós ainda temos aqui, que é a questão estou chamando aqui de pensamento carrocêntrico, né? Quem já trabalhou com mobilidade, assistiu alguma coisa, está bem familiarizado com essa imagem, que é o espaço que ocupa na rua os 40 pessoas de carro, 40 pessoas de ônibus, 40 pessoas de bicicleta, né? E sendo que a gente tem hoje, a gente sabe que a maioria dos carros, eles têm um ocupante dentro, tá? Então, isso acaba criando um desequilíbrio, quanto mais vias se alargar, mais carros vão surgir, enquanto o sistema de transporte público também não atender a demanda, as pessoas não vão se sentir incentivadas a trocar de modal. Então, aqui, vislumbrando uma cidade mais humana, né? Para que servem as ruas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, as ruas, elas não são apenas um lugar de passagem, tá? Elas precisam ser um lugar de convivência, tá? Elas precisam ser um lugar que as pessoas queiram estar na rua. Isso vai dar essa vida que se busca para a cidade, tá? Isso passa por uma série de incentivos, não apenas por vou abrir uma rua aqui, ou vou possibilitar que se construa mais aqui. Não, é toda uma questão de buscar incentivos para comércio, para a vida, né? Trazer vida para os locais, e assim vai aumentar as vendas, né? Vai aumentar as atividades comerciais, e as pessoas vão acabar naturalmente tendo vontade de trabalhar lá mais perto, de morar mais perto. Então, só para ter uma comparação aqui, né? Uma foto de Porto Alegre ali, perto, vista, olhando do mercado, e uma foto de Dublin, que tem né, vários bairros, várias regiões, em que se chega com VLT, mas tu tem a maioria dos deslocamentos a pé de bicicleta. Outra coisa muito importante, né? Essa pergunta aqui, ó, quem demora mais para cruzar a faixa de travessia? Esse diagrama a gente vê que em 12 segundos, uma pessoa correndo atravessa. E depois a gente vai indo ali para uma pessoa caminhando, para uma pessoa com criança, para um cadeirante, para um ciclista, para um idoso. E aí a gente vai vendo onde é que está a maior vulnerabilidade. Então, se a gente quer fazer um projeto com acessibilidade universal, né, a gente precisa, sim, de investimento em infraestrutura e segurança, mas para todos, focando nas pessoas, e não num meio motorizado apenas, tá? Com isso, as pessoas, vamos dizer assim, a gente às vezes vê cidades que vê muito mais cadeirantes na rua, vê muito mais idosos na rua. Por quê? Porque a cidade é mais amigável com essas pessoas mais vulneráveis. E aqui tem um conceito que eu acho muito importante, que é a intermodalidade. E é o seguinte, qual é o melhor cenário possível para uma cidade? É que as pessoas tenham opção de caminhar. Elas têm uma opção de escolher o seu modal, tá? Ou seja, ela vai caminhar até uma estação de bicicleta, vai pegar a bicicleta, ou ela vai pedalar até a estação de ônibus, e aí vai poder deixar sua bicicleta no bicicletário e pegar no terminal um ônibus ou um VLT, ou, enfim, um outro sistema, tá? Então, o que é muito importante nesse índice de sucesso de mobilidade? É quando as pessoas podem escolher caminhar, e não quando eu pego o ônibus porque eu não tenho outra alternativa, ou por um problema econômico, ou porque eu moro longe. E quem mora perto já está pegando aplicativo, ou tem seu carro. Então, assim tu não está dando opção, né? Então, eu acho que a meta, a gente tem que ter sempre isso em mente quando se faz um planejamento de mobilidade sustentável. Bom, e aqui, então, a gente vai entrar na mobilidade ativa, tá? Especificamente com alguns pontos também que fazem parte desse sistema de mobilidade ativa. Primeira coisa,
Por que as políticas públicas para a mobilidade ativa são uma boa ideia para os governos, né? Então, assim, passando bem por alto, a gente tem diminuição de poluição, né, com menos emissões, a gente tem redução da poluição sonora, a gente tem questões de saúde pública a longo prazo, prevenção de obesidade, a gente tem redução de acidentes e mortes, então também é uma questão de saúde pública. No momento que as pessoas vão usar modais ativos, que são basicamente, né, os modais não motorizados, pedestres e ciclistas, as pessoas vão se conhecendo mais as ruas, elas vão fazer parte, vão se sentir mais parte daquele lugar, e isso vai fazer que o lugar fique mais cheio, com mais pessoas, e isso tu vai ter mais segurança. E também o espaço que era usado para carros pode ser usado para outras coisas, para parques, para praças, isso a gente vê também já em outras cidades, isso sendo implantado já há bastante tempo. Então, aqui, pensando num modelo de cidade, né? Repensando o modelo de cidade, tá? Trouxe algumas questões aqui, que é o seguinte, a gente tem um ônibus nessa figura que está parando naquele ponto, até onde a pessoa consegue chegar caminhando, né, em 10 minutos, e aonde a pessoa consegue andar de bicicleta em 10 minutos. E com isso, tu está tendo né, a micromobilidade, né, e tu vai conectando esses espaços, né. Com isso, a gente tem vários elementos que podem contribuir para mudar esse modelo de cidade em termos de mobilidade sustentável. Tá? Eles estão citados aqui e eu vou agora falar de um por um. Primeiro é o caminhar, né? Então, criar ambientes urbanos que estimulem o deslocamento. Então, assim, diminuir as distâncias de travessia, enfatizar a segurança, né? A gente vê, assim, crianças têm que se sentir seguras para andar, para ter o seu acesso à escola, os idosos, da mesma forma como eu disse antes, os térreos, né, as fachadas ativas, isso é muito importante para ter vida, para a pessoa se sentir também mais segura, não andar junto a um paredão, enfim. Mesma coisa, iluminação, né, sombra e abrigo, aqui no caso das árvores, é muito mais agradável tu andar quando tu tem né, o verde junto, inclusive, já temos vários estudos assim que andar junto ao verde ajuda muito também na saúde mental, inclusive de pessoas que estão em hospitais, em clínicas, tá? Então, isso também é uma coisa a ser levada em consideração para a economia de saúde pública das cidades, tá? E também criar esses espaços públicos para convivência. Pedalar. Então, assim, a gente, como eu falei, as redes de transporte ativo, né? Desenhar as ruas que propiciem essa convivência e segurança para o ciclista, as soluções que possam promover a continuidade do deslocamento. Então, quando tem obstáculos, vocês podem ver na imagem à esquerda ali em Copenhague, onde tem as escadas, né, tem sempre ali a rampinha ali para que a pessoa desmonte da bicicleta e desça e continue seu caminho. Estacionamento seguro para as bicicletas públicas e privadas, as bicicletários nos terminais. Isso tudo é muito importante para que se consiga cada vez mais o uso, né? As pessoas se encorajem a mudar o seu modal. E aí, a conexão, né? Criar as redes densas no sentido de serem robustas, né? As grandes redes de vias e caminhos que possam conectar a mobilidade ativa com o sistema de transporte. E também, em alguns pontos que se prestam, não são todos, mas alguns pontos vão se prestar para ruas sem carros, passagens, áreas verdes, então isso vai incentivando as pessoas a optar pelo pelos modais ativos, né? Conectar também com a rede de transporte pública, tá? Aqui também tem exemplos de outras cidades, né, que tem que ter um serviço de transporte frequente, rápido, confiável, né, com informações para os usuários. As pessoas têm que saber que o ônibus vai passar naquele horário, ou se não, que horas chega o próximo.
né? E também essa questão das distâncias, né? Estação de transporte, os locais de moradia de trabalho, a uma distância que tu possa facilmente percorrer a pé ou até de bicicleta, mas que te facilite essa conexão diária. E tu também vai estar fazendo um exercício, né? Tu vai eliminar o sedentarismo, nem que seja nesses momentos de chegada e saída do trabalho. Ou do estudo, né? Enfim, do que for. Eu não vou aqui só uma questão. Eu não estou entrando aqui porque já seria tema de uma outra, de um outro encontro, né? A questão de gênero na mobilidade, tá? Mas é uma questão muito importante. Como mulheres andam no escuro, em ruas mais vazias, com crianças, como entram nos ônibus. Enfim, isso seria tema para, né, muito material aqui, mas a gente também tem que ter isso em mente. Bom, e aí o uso do solo, né? Então, o uso misto é o que vai nos propiciar que essa mobilidade seja facilitada. Tá? Então, combinar os usos residenciais e não residenciais, estimular a diversidade também com variações das formas e das fachadas ativas, uma compactação, né? Então, para que simplesmente expandir, como eu já mostrei naquela figura anterior, quando no momento que tu expande, cada vez mais tu vai ter que levar a infraestrutura para longe, cada vez mais as pessoas vão perder tempo de suas vidas nesses deslocamentos, e cada vez mais a gente vai ter congestionamento, que fica bastante difícil de eliminar. Uma outra questão é a densidade. Seria aqui, vocês podem ver essa foto de Curitiba, né? Que é estimular o surgimento dos serviços locais e as redes junto às redes de transporte de alta capacidade. Né? Aqui embaixo tem um perfilzinho bem simplificado, né? Mas na foto de Curitiba dá para ver bem onde é que está o corredor de transporte e o que está sendo atendido ali, tá? Então, isso também é uma outra forma, né, de agregar, né, a tornar o sistema de mobilidade mais eficiente. Bom, agora eu vou entrar rapidamente, assim, também, falando sobre ruas completas, tá? Que também é o planejamento para uma cidade mais humana e que também usa todos esses conceitos que eu falei antes, né? Que é a mobilidade ativa, segurança, acessibilidade universal. Tá? Aqui em cima vocês têm uma imagem que muitos já devem ter visto, que é a rotatória da João Alfredo com a Rua da República aqui em Porto Alegre. A gente já está numa etapa intermediária nesse projeto e já teve bastante resultado com diminuição de ocorrências e nenhuma morte. E muito mais ordenamento viário e redução de velocidades. Então, a gente tem que saber que ruas completas é um conceito, é um conceito que a gente usa para projetar mobilidade, tá? Não existe assim, isso é a rua completa, isso aqui é a rua completa. Não, é um conceito que envolve várias coisas, tá? Basicamente, elas são ruas que proporcionam segurança e conforto para todos os usuários, sejam pedestres, ciclistas, os usuários de transporte coletivo e motoristas. Ninguém está eliminando o automóvel. É simplesmente uma redistribuição de espaço. Considera também mobiliário urbano, vegetação, sistemas de informação, o fomento desse comércio local e turismo, revitaliza muitas áreas, né? Muitos espaços podem ser revitalizados utilizando esse conceito, tá? Uma coisa bem importante que também é um paradigma, né? A maioria dos clientes dos comércios de rua chegam a pé ou de bicicleta. Isso tem, assim, ó, eu trouxe aqui um exemplo de Bristol, mas a gente tem de vários locais, tá? Que os comerciantes acham que sem o carro ali, eles vão perder vendas, tá? E a gente sabe que não é assim. Tá? Já está provado que quem vai a pé, quem vai de bicicleta, acaba fazendo talvez até compras menores, mas mais frequentes.
tá? E também ajudam a essa vitalidade nas vias ou nos locais que estão sendo implantados. E aí, o que é o urbanismo tático? Vocês estão ouvindo tanto, né, aqui em Porto Alegre, urbanismo tático, a gente está fazendo algum, né, agora para o Banco Mundial, um projeto para contratação, para intervir em várias ruas com urbanismo tático. O urbanismo tático, ele é uma etapa intermediária de um projeto de mobilidade, tá? Com mudanças rápidas, reversíveis e de baixo custo. Por quê? Porque é tinta, é um mobiliário temporário, tá? É uma sinalização diferente, tá? Ela busca que as pessoas se apropriem mais do espaço, busca um reordenamento viário, tá? Vocês podem ver na foto ali em cima, ali, a João Alfredo, como ela era na esquerda, na direita em cima, e que com reordenamento não se tirou nenhuma via, mas os pedestres ganharam mais espaço, a gente conseguiu reduzir velocidade, então ela é uma ciclorrota, as bicicletas andam junto com os carros, e isso não causou acidentes. E a outra coisa importante é que isso nos permite avaliar se a nossa solução de intervenção está correta ou tem que ter algum reajuste antes de fazer a obra definitiva. Então, para isso é necessário um planejamento a longo prazo, que é o que já saiu até lá na nossa conferência lá na PUC, né? A gente precisa de um planejamento a longo prazo, porque tu pode até fazer um projeto piloto. Tem lugares que se prestam mais para isso, outros menos, mas quando, né, tu vai sentindo ali as necessidades daquela comunidade, tu vai, né, distribuindo para os diferentes modais, né? Então, a coisa vai indo, tu começa com o levantamento da situação inicial, vai para um urbanismo tático e vai implantar o projeto depois definitivo. Então, não é uma mudança brusca e as pessoas vão percebendo as vantagens. Isso não muda de um dia para o outro, mas isso vai melhorando, as pessoas vão se encorajando a usar os outros sistemas, os outros modais de transporte. Aqui, esse exemplo é de Nova York. Aqui também, a gente fez na João Alfredo 2 etapas, né? Então, sendo que a primeira foi o urbanismo tático, que é o que está lá, e depois a intervenção definitiva, que nós temos os projetos prontos, né? Aguardando alguma definição de quando o governo vai investir para começar a executar essa obra. Nesse caso, vocês podem ver as imagens de como vai ficar o projeto, né? Dentro do que eu estava falando antes, priorização de modos não motorizados, que é mobilidade ativa, qualificação da caminhabilidade, segurança e todo esse espaço de convivência, área de convivência no espaço público. E também em torno de escolas, a gente não pode esquecer que aqui tem várias nesse caso. Para inspirar um pouquinho, tá? Exemplos que não são tão atuais assim, mas já vem vindo, né, desde 2010 para cá, em algumas outras cidades, né? Então, Paris, né, que chegou a fechar os sistemas e dar gratuidade no transporte público em função de poluição do ar, mas eles se deram conta que realmente tinham que ter outras opções e não depender só do carro. Tá? Então, eles têm essa ambição de ser conhecida como a capital do ciclismo urbano. E Londres, que está apostando em redução de gastos no sistema público de saúde. Então, eles estão fazendo várias ações, tá? Além de reduzir velocidade, mas que eles busquem que a população faça pelo menos 20 minutos de viagem ativa por dia. Então, seja andar ou pedalar. Então, eles fizeram uma projeção até 2041, e ali embaixo vocês podem ver que o que eles buscam, né, de poupar quase 8 bilhões de reais em tratamentos de saúde, pessoas dos diversos tipos de problema de saúde, com poluição, com hospitais por causa de acidentes e tudo mais. E também transformando a economia dos bairros, né? Então, seria isso. Termino aqui com o nosso espaço revitalizado da Orla 3, tá? E espero ter conseguido passar um pouquinho, assim, um panorama para vocês desse tema. Obrigado, Ana Paula.
Depois não esquece de me encaminhar a apresentação para a gente disponibilizar depois. Se encaminha. Se encaminha, sim. Nós já temos aqui, o Felisberto estava inscrito, acho, desde o início, não sei se era para fazer uma pergunta já para a Ana Paula. Felisberto, pode aproveitar o tempo aí. Primeiro, parabenizar a apresentação, Ana Paula, foi muito esclarecedora, certo? Mas sempre eu fico pensando como que vai ser tornar a cidade, vamos dizer, de 15 minutos, né? Na zona central, nós temos essa possibilidade em alguns determinados bairros onde tem infraestrutura mínima, a gente tem condições de fazer isso, né? Nós temos 2 tipos de centro, principalmente centro histórico. Um que é o eixo que vai da Borges até a Santa Casa, é um eixo, tá? de habitação, de comércio, só que não tem nenhuma atração a partir das 19 ou 20 horas. Fecha tudo, certo? Quem conhece o centro histórico, quem mora no centro histórico, sabe disso. Em contrapartida, do outro lado do centro histórico, que é da Caldas Júnior até a Bento Martins, nós temos vida. Tá? Que eu quero dizer que temos vida. Nós temos bares abertos, pontos de atração, temos a Casa de Cultura Mari Quintana, né? Então a gente tem vida, vamos dizer, quase que 24 horas, certo? Só que tem a limitação do horário, depois das 10 horas, 11 horas, no dia de semana tem o problema de fechar os bares, os lugares. Então, né, até às 11 horas, mais tardar até às 11h30, a região centro, vamos dizer, nesse local que eu falei, tem mobilidade. E nós temos uma vantagem de ter vários supermercados, mercadinhos em torno, que possibilitam as pessoas se deslocarem e viverem ali. E nós temos um grande equipamento, que é ali a Santa Casa, né? Então, nós temos, vamos dizer, que quase tudo no centro, né? No centro histórico. Em contrapartida, nós temos o entorno da Coronel Genuíno, Lima e Silva, Fernando Machado, Demétrio Ribeiro, né? Aquela região ali também tem uma possibilidade de ter vida, porque tem comércio, né? E tanto que nós temos na João Alfredo ali, está no limite, né? Mas teria que ter uma continuidade dessa rua completa, né? Eu vejo isso como positivo. Só que, em contrapartida, nós temos os bairros, né? E aí nós temos bairros que têm uma autonomia, vamos dizer assim, mas precisam, por exemplo, eu vou citar o Jardim Vila Nova. No entorno do Jardim Vila Nova, tem possibilidade de se implementar a vida ali. Tem o hospital perto, tem até praças, talvez o parque ali, Quiniginique. Então, há toda uma forma de ter essa centralidade, vamos dizer assim, e que possibilite a vida, né? Vou citar outro exemplo na Zona Sul, que é o Jardim Urubatã. Também tem quem conhece o Jardim Urubatã. Por que eu estou entrando aí? Porque depois eu vou lá para a Restinga, né? A Restinga também hoje tem uma realidade possível de ter essa mobilidade ativa, esses vários alternativos que tu tocaste muito bem, né, Ana? E essa questão de também a infraestrutura da cidade aguentar o adensamento, tá? Tanto que o prefeito foi buscar um empréstimo de 160 milhões de euros ou dólares, né, para implementar a infraestrutura, melhorar ou qualificar a infraestrutura tanto do centro histórico como do 4º distrito, né? Porque a infraestrutura hoje que está ali não suportaria esse adensamento. Então, é isso. Eu fiz mais umas colocações genéricas da visão que a gente tem de ter da cidade, né? Acho que cada bairro, cada região tem as suas características e também tem uma relação com a temática
de mobilidade, transporte e circulação do orçamento participativo. Então, tem essa relação que é importante, porque eles também têm, né, ouvir os moradores da região na construção dessas alternativas. Né? Era isso, obrigado. Obrigado, Felisberto. Obrigada. Eu prefiro responder agora já, porque ele fez vários questionamentos aqui, fui anotando. Assim, Felisberto, a gente já deve ter lembrado que alguns projetos que a gente fez aqui na SMU, como a João Alfredo, como os 4 projetos executivos do Centro Histórico, que a gente está finalizando agora também, que são nessa linha, a gente sempre buscou esse contato, se não com a comunidade, quando não foi possível, com as regiões de planejamento. A gente depois deu devolutivas para as regiões, para, né, explicar o que estava acontecendo, tá? Eu vou falar um pouco da maneira como eu vejo e o que eu acho que poderia melhorar, e aí entra naquelas discussões que a gente fez na nossa reunião passada, né? Tem muita coisa que a gente já falou sobre isso, de como colocar isso no plano diretor, porque a gente tem muitas coisas no plano de mobilidade, mas para mim a grande questão é o planejamento a médio e longo prazo, tá? Porque o que a gente vê? Que existem intervenções pontuais que depois não são dadas continuidades, ou que existem alguns locais, algumas regiões da cidade que determinada gestão quer investir. Ah, mas e os outros todos, o resto da cidade, com cada um com as suas características e tudo mais? E eu acho que planejamento urbano, no nosso caso de mobilidade, é tu olhar à frente e tu olhar ver o que está acontecendo com a cidade. Se tu não mexer nesse lugar, vai trancar aqui. Se tu não mexer nesse lugar, vai trancar aqui. Só que, assim, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba sendo reativo no sentido de, tá trancando ali, vamos fazer um projeto agora para resolver isso aqui. Quando a gente poderia ter uma visão de expansão ou o crescimento que eu falo com as suas devidas características, né? A gente não vai falar que o extremo sul, que o sul é igual ao centro, mas assim, como é que as pessoas estão saindo e chegando de lá? Então, por isso que eu fiz questão de fazer o link da mobilidade ativa com o sistema de transporte de alta capacidade. Isso aí, todo mundo aqui, a gente já falou e a gente vai bater nisso. Por quê? Porque os exemplos que a gente vê que são bem-sucedidos, até em outras cidades do Brasil, a gente sempre está fazendo isso. Por exemplo, aquilo que se falou na outra vez, eu não vou sair lá do extremo sul de Uber. Não, eu vou sair de ônibus. Tudo bem, mas o ônibus não é confiável, mas o ônibus passa de pouco em pouco tempo. Mas eu não tenho uma estação de bicicleta para pegar até o tal lugar e fazer o transporte. Então, assim, eu acho que é um contexto todo, e a gente está aqui justamente visando amarrar esses programas do plano de mobilidade com o que já vai ser proposto, né, ou ajustado no plano diretor, nessa área. Mas, assim, eu acho que falta muito justamente isso, essa questão do todo, tá? Não tem intervenções pontuais que daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, se para e se começa outra coisa, tá? A gente perde muito nisso. Tem projetos muito bons que ficaram parados há bastante tempo, estão parados em função disso, tá? Sobre as centralidades, eu acho que tem vários tipos de centralidades, tá? A gente vai ter, né, a parte mais adensada da cidade, ali a parte central, mas por que não? A gente vai ter lá a Restinga, a Edgar está se criando da maneira dela, mas está criando uma centralidade, a gente encontra tudo ali nessa área da cidade também, e da Zona Norte tenho certeza que também vai acontecer a mesma coisa. Só que isso está acontecendo organicamente, e a gente poderia ter isso um pouco mais, né? Um pouco mais, vamos dizer assim, tem um plano, tu tem um gravame, vamos para cá, vamos para lá, a partir de agora, o que for feito, a gente vai respeitar, a gente vai deixar o espaço para um passeio maior, ou para ciclovia, enfim, tá? Eu queria te dizer também que, sobre o centro que tu perguntou, tá? A gente fez um diagnóstico já, tanto sobre o centro quanto em relação ao 4º distrito.
tá? Porque tem essa questão toda do financiamento do Banco Mundial, e que, devido a decisões de gestão, eles estão centralizados nessas duas áreas, tá? Então, o que nós, como SMU, estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma contrapartida para o financiamento do Banco Mundial, que são mapeamento de áreas e uma contratação de projeto de urbanismo tático para várias vias, tanto do centro histórico quanto do quarto distrito, tá? Então, por isso eu expliquei esses conceitos, porque às vezes as pessoas aplicam os conceitos de uma forma errada. Então, eu expliquei para vocês entenderem o que é. Tá? Então, a nossa ideia é que, por exemplo, no centro, no quarto distrito, vai ter vários lugares, várias vias com a velocidade mais baixa, como na Cidade Baixa, que está caindo de maduro. A gente sabe que se a gente conseguisse outras João Alfredo na Cidade Baixa, ia ser aquilo ali, ia ser o distrito lá de Dublin, que eu mostrei a foto, porque tem uma vocação para isso, né? Então, assim, a gente tem que ver a vocação do local, a gente tem que ver para que se presta, não é um manualzinho que tu repete sempre igual, tem que ouvir as pessoas e ouvir a vocação do lugar. Mas sim, a gente está fazendo mapeamento, sim, já existe esse projeto em andamento para contratar a mobilidade, o urbanismo tático, tá? E por último, o que tu falou ali daquela parte da Demétrio, do caminho dos antiquários e tudo mais, todos esses polos atratores, seja hospital, escola, museu, esses eventos culturais, nós procuramos mapear isso nos nossos projetos, para saber o que falta ou para onde as pessoas estão indo, né? Então, inclusive, desses 4 projetos do Centro Histórico que eu e a Fabiana estamos, né? A gente coordenou e foi fiscal desse contrato de projeto executivo agora. Um deles é todo em torno da Praça Daltro Filho, que é justamente essa parte do Caminho dos Antiquários. A gente pretende ligar com a Washington, ligar lá com o gasômetro, fazer um caminho do sistema de espaços abertos, que também está conversando com o plano diretor, né? Então, assim, a gente já sabe o que vem pela frente aí de Orla 2, de Parque do Gaúcho, então a gente sabe que vem demandas, tá? Mas o que eu acho, assim, só para encerrar assim, a resposta, e é uma coisa que a gente vê em outros técnicos falando, esses dias eu vi o Piquet falando numa conferência que teve sobre economia criativa, e ele estava falando, né, de outras cidades também, além de Porto Alegre, que existem decisões de gestão, que é para onde e como vamos. E esses dias perguntaram também para o Guilherme como garantir que o plano que está no plano diretor, no plano de mobilidade, seja seguido. Porque o que acontece é isso, muitas vezes os técnicos de várias secretarias, olha, esses GTs que a gente fez do centro e da João Alfredo, participaram técnicos de várias secretarias, cada um na sua área, drenagem, sinalização, o pessoal do planejamento ali da Esmamus, vegetação, meu Deus, foi tudo, iluminação, porque também tem que pensar nisso, o transporte. Mas, assim, a gente envolve todo mundo. Mas a gente precisa ter uma questão que é os gestores, a cidade quer isso mesmo, é isso que se quer, então nós vamos trabalhar para isso. Só que não vai ser em 1, 2, 3 anos, né? Vocês podem ver, eu falei ali do Londres, o plano para 2041, a outra para 2030, e no mínimo é para 2030. E a gente já está ali quase, né? Então, então é isso que eu queria colocar. Eu acho que nós todos temos esse papel, né? Vocês que não fazem parte de dentro diretamente da administração, também de colocar isso, né? Tanto nas universidades também, como a gente tenta levar e falar para os alunos e conscientizar da importância da cidade que a gente quer. A gente quer uma cidade que daqui a 10 anos seja como? Que não vai ter sombra, não vai ter ventilação, quer dizer, não vai ter insolação, não vai ter ventilação, vai ser o trânsito mais caótico ou não, né? Então, eu sei que tem todos os entraves, tá? Eu estou falando, né, das possibilidades. A gente sabe que tem os desafios também. Obrigado, Ana. Nós temos que avançar. Essas questões dos projetos, né? Acho que só para responder o Felisberto, né, o
esse dinheiro do Banco Mundial, ele serve para N ações, não é simplesmente para a questão de infraestrutura para os projetos, tá? Que foram feitos do plano, tanto do programa do centro quanto do quarto distrito. No quarto distrito está se aproveitando problemas de drenagem já existentes, não é por causa do programa do quarto distrito que vai se fazer isso, está se aproveitando, e o próprio banco ele tem diretrizes que tem que atender N ações para que ele possa vir a fazer investimento nas regiões. O próprio banco identificou também essas regiões, né? Então, acho que tem outros bancos identificando outras áreas, né? Acho que essa questão de ir atrás dos investimentos, a própria SMPAI está fazendo esse papel aí, e eu acho que a gente deve realmente investir em outras áreas, não somente nessas orla, quarto distrito e centro, concordo, né? Mas a questão é a gestão atualmente conseguiu a verba para isso aí, nós vamos tentar dar o máximo, né? Nos esforçar para trazer projetos e estudos para essas áreas para poder atender e a gente aproveitar esses investimentos aí. Não é uma questão que foi só em função para atender. Então, o programa são completamente diferentes os orçamentos, tá? Só para deixar claro isso. Nívia, e eu já vou deixar aqui, vou compartilhar já o painel, tá? Porque a gente não vai ter tempo de fazer extraordinárias. Então, a gente vai ter que avançar e encerrar a discussão da mobilidade ativa hoje. Pode falar, Nívia, enquanto eu vou compartilhando aqui. Rapidinho, não, eu acho que a Ana colocou bem, assim, né, uma série de aspectos, e eu tinha feito uma intervenção antes, lembrando da palestra do Ciro Biderman, e ele começou falando, né, sobre o que faz e o que não faz sentido entre o plano diretor e mobilidade. Até estou olhando aqui as minhas anotações que eu fiz enquanto eu assistia a palestra dele, e aí eu acho que tem uma questão assim bem importante, porque de um lado está se correndo atrás de demandas que são colocadas pela gestão, né? Mas o papel do plano diretor é de se antecipar nisso e propor quais são os locais. Então, assim, essa questão, por exemplo, da mobilidade ativa nas centralidades de bairro, né? Elas precisam ser identificadas, né? Ou seja, definir quais são esses polos geradores de viagens, definir a questão dos sinistros, definir a questão das atividades, a concentração de atividades que mereceriam um projeto futuro, né? E não sempre naquela coisa, bom, tem a perspectiva de um financiamento, então vamos ver o que tem que ser, o que pode encaixar nesse financiamento, né? Fazer uma inversão disso, ou seja, o plano diretor ele tem que ter uma proposta, né, de projetos urbanos, e aí sim, aí se vai atrás depois dos projetos efetivamente e dos recursos para executar os projetos, né? Então essa questão, né, da definição das áreas, das chamadas áreas calmas, onde vai se poder trabalhar melhor a mobilidade ativa, né? A importância da revisão do plano cicloviário e a constituição de uma rede cicloviária que vai ter que estar associada com a questão das vias, dos gravames, né? Tudo isso faz parte do plano diretor. Então, e nessa perspectiva sempre de médio e longo prazo, né? Então, assim, não é ficar apagando incêndio, mas é pensar nessa questão toda. E mais, né, um outro ponto que ele também toca na palestra dele, que é a geração de outorga onerosa do direito de construir, onde a mobilidade ativa tem um papel importante também, né? Na questão toda aí da arborização, do mobiliário, da parte de infraestrutura, enfim, que é um tema que a gente não tem falado aqui, mas eu acho que ela se encaixa bem nessa questão de mobilidade ativa e transporte coletivo também, né? Claro, mas eu acho que isso aí, de novo, vai para aquele aspecto de transversalidade, né, que eu tinha também comentado antes, né, da gente ver como trazer essas questões, né, para a discussão do plano diretor como um todo. Obrigada. Obrigado, Nível. Eu vou apresentar aqui rapidamente, se quiserem já depois fazer algumas intervenções com relação ao que a gente separou. Vocês estão vendo, né, o painel? Tá. Aqui a gente preencheu
a gente preencheu o painel com as contribuições da conferência, né, das dinâmicas que a gente fez. Então, conforme eu já tinha dito no início, dos temas principais que foram, né, das perguntas que a gente falou, assim, quais são os tópicos principais, apareceu muito a calçadas, e aí a gente acabou inserindo, né, em conjunto aí com o pessoal da coordenação do eixo, o que estaria vinculado às calçadas, então, o que foi dito. Então, o termo calçada, né, dominou um pouco a questão da mobilidade ativa, e apareceu, né, os questionamentos da garantia do largo das calçadas, paisagismo, viário e calçadas arborizadas, então a qualificação desse mobiliário urbano, plantio de árvores ordenadas sobre as calçadas, regramento das calçadas, passeios públicos convidativos, melhoria das condições das calçadas, acessibilidade, convidativos, com D a mais. Acessibilidade universal, a pavimentação das calçadas, né, aquela questão da responsabilidade dos municípios, né, ficou o asterisco ali para a gente conversar sobre isso. Calçadas como responsabilidade da gestão pública, que depois acabei botei pautado lá para a questão da gestão em si. Se falou nas barreiras urbanas e arquitetônicas, né, que existem no território, as ciclovias, né, aí vem a ampliação e conexão da rede cicloviária, paraciclos, expansão e qualificação da infraestrutura cicloviária, rotas mais conectadas, né, diretas e coerentes. E a gente acabou fazendo, né, uma vinculação com também problemáticas e também o que seriam assuntos. As ciclovias acaba sendo uma questão mais voltada ao plano diretor cicloviário, mas que também tem que estar integrada, como a própria Nívia falou aí. Eu acho que o próprio plano diretor já pode trazer características do território para onde a gente possa ter inserção das ciclovias, inclusive no desenho viário desses lugares. Então, acho que também teria uma conectividade, a gente deixou aqui, mas a gente também fez uma ligação com a possibilidade que foi apresentada aqui, que o plano diretor cicloviário não foi efetivamente implantado, então não faz uma questão do plano diretor, ele é uma pauta do próprio plano diretor cicloviário e da gestão, a redistribuição do espaço viário, a acessibilidade universal, então também estaria vinculado aqui as questões do espaço, desenho urbano. A gente botou aqui calçadas como responsabilidade da gestão pública e a pavimentação das calçadas, responsabilidade dos municípios, com uma pauta que seria realmente da gestão. E a gente conversou ontem que isso aqui é uma discussão que depois vai acabar envolvendo, né, as outras secretarias e como é que a gente vai passar, né, essa discussão, se não adianta o debate técnico achar que tem que ser responsabilidade do município, se a gente não tem uma estrutura, né, física, não, assim, administrativa, que fale, que gere essa pauta, que vai coordenar isso, e ao mesmo tempo a gente entender, pô, é de todo o território ou é de áreas específicas, né? A gente já começou a pensar assim, será que seria só das vias principais, do centro, lugares específicos, ou é também lá numa área mais residencial que o município deveria ser responsável pela calçada. Então, são coisas que devem envolver mais discussões, né? Com relação a também as questões de estacionar de um lado só da via, previsão de calçadas, arborização, também é uma questão de gestão, de como é que a gente vai gerir esse espaço público, mas também entra na questão do desenho em si, redistribuição do espaço viário para contemplar os modos ativos de transporte, a gente deixou tudo aqui em políticas públicas, gestão e serviços. Campanhas públicas, né? Então, campanhas educativas seriam políticas públicas, priorização dos pedestres e ciclistas também, né? Isso é uma questão da educação e a gente também trabalhar com essas políticas públicas. Vias, passeios com comunicação clara, então, que é uma coisa que vem ali do urbanismo tático, né? Das ruas completas, ter essa questão de informática, isso poderia acontecer em mais lugares, né? Da cidade. Os sistemas seguros, a visão zero, que a Ana Paula também comentou, acaba isso sendo uma pauta do programa específico, assim como do plano de diretor cicloviário, tem o plano de segurança viária sustentável, que foi apresentado na semana passada para os técnicos da prefeitura, pelo Marcos, da EPTC, que implica isso também, né, que a própria Ana Paula trouxe, de a gente trabalhar os desenhos das vias, pensar em como é que a gente pode desenhar essas vias para que se tornem mais seguras, não somente para os pedestres, ciclistas, né, mas como o ambiente ele pode ficar mais seguro e isso traz os benefícios, né, que a Ana Paula trouxe ali, da saúde, da qualidade de vida das pessoas, acho que até o próprio trânsito ele flui um pouco melhor.
A participação social, que eu já tinha dito anteriormente, ela aparece em todos os subgrupos e apareceu em todos os eixos. Aí apareceu aqui as questões negativas, né, do processo como um todo, que acaba tendo um pouco vinculado às questões da gestão. E também depois a gente faz uma conexão com o que surgiu, né, de estratégia na própria conferência da criação de grupos por técnicos, velocidades, representatividades, e aí aparece aqui também essa questão de aumentar a participação social e conselhos, né, na discussão. A descentralização da infraestrutura e implantação nas periferias, a gente acabou vinculando a essa discussão do zoneamento de estrutura urbana, mas ele também acaba respingando para os outros subgrupos, mas acho que aqui talvez ele se encaixe melhor. E aí, como uma das alternativas, né, das resoluções lá, apareceu incentivar a miscigenação do uso do solo, viabilizando policentralidades alinhadas ao planejamento de mobilidade, que também ajuda a criar aqueles centros, que foi também debatido aqui na Ana Paula, que a própria Aníva falou, que também melhoram aquela microacessibilidade e acabam também tendo impacto na economia da cidade. Isso tudo, né, se a gente for ver os resultados, acho que a gente falou isso nas outras reuniões, os resultados das oficinas temáticas, né, as problemáticas que apareceram, elas estão muito vinculadas à questão da mobilidade, a como as pessoas acessam os locais, né, seja a escola, os serviços, isso também acaba vinculando na parte da economia, que é um assunto que a Nívia trouxe e que a gente pontuou na semana passada, sim, que a gente pontuou na semana passada, desse vínculo, né, da própria economia urbana vinculada à mobilidade, como é que a gente chega, né, nos lugares, e como é que até a própria economia pode pautar essas questões da mobilidade. Mas retornando aqui ao que a gente montou, né, então nas questões das calçadas, já aparentou aqui como problemáticas vinculadas às calçadas, né, que foi na dinâmica eles colocaram ou negativo ou não atende, tá? Então a gente acabou colocando como uma problemática aqui. Negativo seria os parâmetros de dimensionamento das faixas de rolamento e de calçadas, né, que acham que é ruim. Responsabilidade do proprietário do lote sobre as calçadas, né, que é negativo, que é essa discussão que pode estar vinculada à parte da gestão também. Como não atende a parâmetro da qualificação do espaço público, então isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar mesmo, o próprio desenho hoje do perfil viário, ele não envolve espaços necessários para mobiliário urbano ou arborização urbana, então na questão de trabalhar o redesenho desse perfil viário, é importante que tenha, né, nessas vias um espaço específico para que a gente possa trabalhar e incluir esses elementos, né, urbanísticos no passeio. Então, parâmetros de desenho de vias seguras para usuários vulneráveis, acaba também voltando para esse desenho, a gente também trabalhar com alguns exemplos. Só um pouquinho. Alguns exemplos, né? Aí entra aqui também para o desenho acessibilidade, calçados, tamanho de rampa, sinalização, que estão vinculados à acessibilidade universal, que também tem que conversar com as normas existentes. Ordenamento do espaço público, aproveitar também essas questões de pensar na infraestrutura. Então, ontem a gente conversando, né, a Fabiana, a gente pensar assim, tu vê o impacto que tem numa calçada, e as gurias vão poder falar, quando a gente estava trabalhando só na questão do passeio lá da João Alfredo, quantas pessoas, né, tiveram que estar envolvidas para decidir o que ia ter num determinado trecho do passeio da João Alfredo. Então, era a arborização, daqui a pouco a arborização tinha impacto na drenagem, daqui a pouco tinha impacto na iluminação pública, a iluminação pública também tinha impacto nos próprios municipais ali, os inventariados, e depois, daqui a pouco a acessibilidade também, a vegetação tinha impacto na acessibilidade universal, porque na esquina ali obstruía. Então, é um cruzamento de informações. Enquanto mais pessoas estiverem discutindo em conjunto, acho que a gente pode chegar num resultado melhor, né? Ainda com relação às barreiras, e aí também vinculado ainda ao passeio, ficou negativa essa questão da qualificação do espaço público, o sistema de espaços abertos, a rede, que isso é um dos programas ali, programas de espaços abertos, né, do plano diretor, a redistribuição do espaço viário, acessibilidade universal, aqui do plano exclusivo eu já falei,
com relação às questões que estão vinculadas a serviços, gestão e políticas públicas, né? Então, falta regramento sobre as calçadas irregulares, foi pontuado, os bicicletários à disposição espacial e quantidade, propaganda nas calçadas como obstrução, permite licitação e sistema de ônibus que prioriza o lucro das empresas ao invés da mobilidade das pessoas, falta planejamento urbano e viário a longo prazo, que a Ana Paula tinha pontuado, falta incentivo à intermodalidade, não atende, falta regramento sobre o uso de praças, alinhar planos setoriais e mobilidade, daí a gente tem aqui também essa questão que foi pontuada lá também como uma resolução de conversar tanto o monitoramento quanto os programas, né? E aqui na participação social, colocou que a participação social acontece apenas em etapas mais avançadas dos projetos, a decisão sobre distribuição, doação de recursos ser unicamente do poder público, definição de prioridades, falta de meio de participação popular nas decisões a respeito da mobilidade, o CONTU já não existe, né? Tá, isso é comum, né? Acho que é isso, né? Pouquíssimo representativo. E aí depois a gente entraria nas questões que foram apontadas das estratégias, né? Então, com relação aos itens em gerais, né, das estratégias que foram apontadas, a revisão da hierarquia e perfis de gravumes viários, bem como os mapas, anexos, diagramas que envolvem a mobilidade de transporte. Então, aqui entraria nos desenhos dos perfis viários a própria calçada, então teria vínculo com essa resolução. Definição de novos parâmetros de desenho viário, também estaria ali, viário seguro, priorizando transporte ativo e coletivo, então atenderia também a esse subgrupo. Definir planos de ação para atendimento dos objetivos e metas da implantação das diretrizes, estratégia prevista no plano diretor, junto ao sistema de monitoramento contínuo, incluindo a participação popular efetiva, resgatando o caráter democrático e participativo do plano diretor. Aqui envolve, no contexto geral, participação, monitoramento e até as diretrizes do próprio plano diretor. Definir a governança das calçadas, então isso aqui é dos temas que vai ter mais discussão. Planejamento adequado de ciclovias e das perimetrais, isso foi pontuado depois no palco lá da conferência, na hora. Fortalecer o plano diretor por meio da adoção de ferramentas de planejamento e monitoramento a longo prazo, o que a Ana Paula tinha pontuado. Compatibilização dos planos setoriais com o plano diretor. Então, teria aqui essa questão da absorver as estratégias do plano de mobilidade urbana no PDUA. O PDUA poderia conectar todas as normas sobre mobilidade ativa e sobre inclusão, acessibilidade universal. A criação dos grupos de trabalho já se falou. E essa questão dos programas específicos, aqui eles também têm um vínculo direto com o plano de mobilidade, ele prevê esses programas específicos. E aqui a questão do subgrupo, né? Então, o plano poderia potencializar a qualificação dos espaços públicos para deslocamento através dos modos ativos ou lazer, entre outras atividades. E garantir acesso a todos aos equipamentos da cidade pós-atrativos. Isso tem um pouco, né, vínculo com essas centralidades que pode ser discutido aqui no zoneamento. A gente falou no subgrupo do transporte também, das possibilidades dos centros ali, os terminais também serem esses focos centrais. E aqui depois aparece tudo que foi dito com relação ao que o plano diretor poderia potencializar o transporte, que acaba dando o que está aqui, ele foi trazido para cá para as resoluções, mas eu acabei botando na íntegra todos eles que têm um vínculo direto, que depois podem ser vistos, né? Não vou ler todos aqui, abrir espaço para a gente complementar o que acho que esteja faltando. Eu anotei aqui alguns apontamentos, né, do que acho que até a própria Nívia comentou, sobre definir os polos geradores, né, de origem, os sinistros, que é uma coisa que o Ciro trouxe, que é um pouco também de onde originou, talvez, o projeto da João Alfredo também. Ele tem o objetivo dele era reduzir, acho que os sinistros ali naquela localidade, então é um pouco que o Ciro trouxe e traz ali, mas a gente compreender mais lugares, né, na cidade que tenham isso e tentar já prever que possam ter projetos ali que atendam outras coisas, que sejam, né, tenham como prioridade essa redução de sinistros, mas que também, né, atendam a qualificação do espaço público, outras políticas, que eu acho que essa é a nossa dificuldade, a gente conseguir trabalhar em conjunto com outras políticas, né, de gestão, mas que devessem ocorrer, né, em conjunto para que a coisa fluísse, porque a gente pensa, a gente dá espaço para que as políticas venham,
E aí tem coisas que não fazem parte, né, da atribuição de determinadas secretarias, e aí acaba a coisa não indo para frente porque falta, né, a parceria aí tanto do gestor como um todo, ou também, né, dos próprios técnicos. É difícil a gente conseguir esse trabalho de fazer trabalho em conjunto com as diversas secretarias, né? A Fabiana e a Ana Paula, o Luciano também está aí, sabe que é difícil a gente conseguir que todos participem, né? Próprios nos grupos a gente também não consegue ter participação de todos, mas de vez em quando é preciso, né? A gente ter a contribuição das várias secretarias, dos vários conhecimentos, para que a gente possa seguir adiante, senão a gente fica um pouco ali sempre no mesmo lugar, a gente não acaba não avançando. Mas seria isso, abro aí para contribuições, né? Se quiserem, eu posso daí já ir preenchendo alguma coisa. Sei que tem bastante assunto aqui que foi tratado na conferência, mas caso fique faltando alguma coisa, a gente pode complementar. Pode falar, seu Jorge. Olha, eu, como morador do Extremo Sul, né, e uma pessoa da periferia, eu mais escuto e mais ouço, mais escuto do que falo e outra coisa. Até mesmo porque teve uma vez que eu me manifestei e fui tratado como um discurso político, né? Mas não tem como, tem hora assim que não tem como a gente ficar quieto, sabe? Porque, poxa vida, a gente não vê nada de planejamento, nada de projeto, nada que atenda a população da periferia, tá? Aquele pessoal que mora no Chapéu do Sol, aquele pessoal que mora em Belém Novo, o pessoal que mora no Lami, que mora no Lajeado, que mora no Restinga, tá? Todos esses bairros que compõem o Extremo Sul, e olha, eu estou falando de uma região da cidade. Não é aquela visão pequena do bairro, não, é uma região importantíssima, de uma riqueza enorme, uma região que tem características urbanas, tem características rurais, tem características turísticas e tem características de preservação ambiental. Então está tudo incluso no Extremo Sul. O Extremo Sul é que deveria ter um olhar bem atento no plano diretor. E, no entanto, eu estou aqui, estou escutando e não vejo nada. A gente só ouve só ouve coisas assim de financiamento para 4º distrito, centro histórico. A Orla, então, nem se fala. A Orla é a menina dos olhos da gestão municipal. E uma região tão rica, uma região tão inexplorada, uma região tão carente de ideia, de projetos, a gente não vê nada. Para você, ciclovia na João Alfredo, ciclovia na 4º Distrito. Poxa, uma ciclovia unindo Belém Novo a Belém Novo ao Lami, tá? A praia de Belém Novo com a praia do Lami. Por isso que vocês deveriam, pelo menos um final de semana, passear no Extremo Sul. Vocês iam ver a quantidade de ciclistas que tem ali arriscando a vida, famílias, tá? Com batedores particulares, porque nem o poder público nem se dá o trabalho de colocar uma viatura da EPTC para escoltar os passeios ciclísticos. Tá? Gente andando a cavalo, vocês não têm ideia de como se anda a cavalo no Extremo Sul. Tá? E gente que está ali arriscando a vida, o cavaleiro, arriscando a vida do animal, dividindo a rua, dividindo as vias com o trânsito. Sequer há agente público disciplinando o trânsito na região, né? E a gente não vê nada de projeto, a gente não vê nada de ideia, nada de que vocês... Eu digo vocês, me desculpem o termo, eu tenho o maior respeito por todos aí, né? Mas não vejo que vocês têm preocupação nenhuma com essa região da cidade. Olha, é uma pena, eu fico triste. No fundo, eu fico triste porque eu vejo que não vai acontecer nada numa região tão especial da cidade.
Aí, aqui no extremo sul, é que se poderia pensar em ter essa coisa assim de antecipar os problemas, né? Mas não estão antecipando, tá? Desculpe ter me alongado, tá? Obrigado. Obrigado, seu Jorge. Eu acho que os apontamentos, né, quando falo a vocês, eu tento abstrair que não é para mim, tá? Vocês seria a cidade como um todo, concordo, né? Acho que, mas são questões que nós não decidimos, né? Onde é que a gente pode propor, mas nós temos, né? O direcionamento do que a gente deve fazer não está sendo para lá no exato momento. E é aí que a gente fica de mãos atadas, né? Mas eu concordo, acho que nós deveríamos estar trabalhando, na verdade, nos lugares que menos têm condições, mas a gente vai de acordo com o que a própria gestão vai direcionando, né? Se é que tem que fazer projeto para outro lugar, a gente faz para outro lugar. Né? A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? As oportunidades que vieram tanto do centro quanto do distrito foram aproveitadas, porque já tinham estudos também ali naquele território, então acabou sendo mais rápido. Não quer dizer que a gente não deva também se debruçar para os outros territórios da cidade, que eu acho que faz todo sentido a gente acabar migrando, né, estudando outros territórios. A própria consultoria vai trazer algumas informações, né, trouxe já essa visão, e a ideia é que no seminário a gente tenha o encerramento da leitura da cidade, onde a gente possa entender, né, realmente como é que a cidade está hoje, né, 2023, quais são essas características que tem. A gente sabe que o Extremo Sul tem essas características mais rurais, eu acho que deve sim aproveitar. É um território plano em algumas áreas ali, então assim, a população já se desloca de bicicleta, né? Então a gente deve manter isso, né? A gente deve manter, mas deixar com segurança. As pessoas se deslocam a cavalo, bom, tem então de repente território onde se possa fazer isso com mais segurança e também conectando esses lugares que acabam sendo atrativos turísticos, né? Isso já está incluído, acho que a pauta do pessoal da economia, se falou bastante na questão turística, né? E uma das pautas dos subgrupos é essa parte rural. Eu acho que vai ser discutido essa semana, se quiserem, né, participar da discussão aí. Acho que é amanhã. A princípio vai se discutir sobre a zona rural, que tem todo esse potencial, né? E então a gente trazer novidades para lá. Mas como eu digo, né, a gente vai tentando construir aqui nessas nossas discussões, né, aqui, contribuir para o que a gente está falando agora nesse momento, as questões de gestão, de investimento, nós vamos ter que levar, né, para o nosso prefeito também, porque eu não sou responsável por essa parte, a gente executa os projetos que são feitos. E aí é por isso que eu comento, né, para o senhor fica bravo, né, mas assim, é que o jeito que é dito é como se nós fôssemos culpados, nós que estamos aqui tentando contribuir para a revisão do plano diretor, no caso, aqui eu no eixo temático mobilidade e transporte. E aí eu já entendi, eu abstraio que não é para mim a crítica, mas eu não tenho nem como, não vai chegar essa crítica através de mim para a gestão, eu vou falar para a diretoria, vou falar para a coordenação, dizer só, olha, tá tendo essa pauta na reunião, vai ficar registrado, tá registrado, isso aqui vai para o YouTube depois. Agora, se vai ser ouvido ou não, né, não sou eu que vou poder te trazer essa resposta, tá, seu Jorge? Pode falar, Felisberto. Não, essa colocação que o seu Jorge fez é uma colocação que nós temos colocado em vários eixos da discussão do plano diretor. É essa falta de visão para a sociedade. E sim, a lógica que a gente nota no plano diretor é a lógica do mercado. Não é uma cidade para as pessoas. Não há uma visão de cidade para as pessoas. É uma lógica de mercado. Então, enquanto nós não tivermos um olhar para a cidade real que existe aí e trabalhar ela, ver o que dá para fazer num planejamento daqui a 40 anos, por exemplo, e não criar mais problemas com adensamento. Nós já temos problemas suficientes e que vão demorar décadas para resolver, se resolverem. Nós estamos criando com adensamento, com novos empreendimentos, a piora da cidade, não é a melhoria da cidade.
né? Há uma classe que tem uma visão de cidade, e essa visão dessa classe predomina sobre a da periferia. Infelizmente, essa é a realidade. Tá? Nós não podemos compactuar, o senhor Jorge está correto. Por que não ouvir o que a região pensa no desenvolvimento para aquela região? Se é o adensamento, se não é a melhoria das condições, não respeitar as características. Não há sensibilidade para isso nesse momento. O próprio prefeito diz que ele é um liberal socialista. O que quer dizer liberal socialista? É tudo para o mercado, nada para a periferia. Infelizmente, senhor Jorge. Tá? Nós temos que ter claro. Deixa eu só terminar, tá? Então, assim, ó, nós temos uma cidade para quem? A quem interessa a cidade hoje? O mercado quer usufruir do que tem. O financiamento que o prefeito foi buscar não é para melhorar as condições das comunidades. Eu quero ver qual é a previsão para atender as 19 vilas que existem no Humaitá, sabe, no 4º distrito. Né? Vai ser para a alça, para melhorar a acessibilidade na arena ou no empreendimento que pode ter. Então, gente, essa visão, eu não quero polemizar, eu só queria colocar a minha observação. Obrigado. Eu acho importante, assim, daí serve para em geral, a discussão, né? A gente não pode gastar o tempo dessas reuniões do eixo temático para a gente discutir coisas que não fazem parte da discussão do eixo temático, tá? A gente vai acabar atrasando a discussão do eixo em si, a contribuição aqui para o eixo temático, ela tem que ser vinculada ao eixo, e sempre, volta e meia, vem outras pautas aqui que não fazem parte, não tem nem o que falar. Eu não faço parte, né? Eu não sou a pessoa que responde pelo prefeito, nem muito menos pelos secretários. A gente está aqui para fazer um trabalho com relação ao eixo em si, tá? Então, assim, eu peço que as contribuições venham para contribuir para o eixo em si. As discussões de outros grupos, tem outros grupos que participam lá do GTCT ou GTCR, levem para lá também essas discussões, porque aqui eu não posso perder, são 2 horas que a gente tem para discutir isso, a gente tem um cronograma super apertado, e aí volta e meia eu tenho que ficar relembrando essas discussões aqui, e a gente não vai terminar a pauta. Tá, eu peço encarecidamente, porque assim, ó, as manifestações são sempre bem-vindas, só que eu tenho que avançar na discussão, eu não posso retroagir. Tudo que é dito aqui, eu acho que faz sentido, mas tem seus momentos de fala, seus lugares para fazer essa manifestação. Aqui é para a gente discutir sobre a mobilidade ativa. A gente trouxe aqui a Ana Paula para falar sobre o que a mobilidade ativa pode melhorar o território, qual é a contribuição. E aí vem outros assuntos, volta os mesmos assuntos de antes, sabe? Nos chateia, porque a gente está aqui para tentar avançar e acaba voltando tudo para trás, sempre os mesmos assuntos de sempre, que não tem nada a ver com a discussão. Pode falar, Fernando. Bom, deixa eu colocar alguns pontos, talvez algumas perguntas aí no que eu estava falando. Eu estou sentindo que, na maioria das vezes, a gente vai cair num plano setorial, tá? Dentro dessas discussões e dentro desses encaminhamentos. Então, tu tem um plano de mobilidade aprovado que não é um plano de mobilidade, é um plano diretor de mobilidade, porque não tem ação, não tem nada lá dentro, então ele vai ter que ser reconstruído logo depois. Então, eu sinto uma certa insegurança, né, de dizer, não, tem um plano setorial que vai ficar lá alocado. E eu não entendi ainda, na questão da metodologia, ou no procedimento, quando é que isso aí vai começar a ser concretizado. Quer dizer, se nós indicarmos que vai ser um plano setorial, o que quer dizer isso? É o plano setorial que vai deixar, isso aí vai virar uma lei, ou é o plano diretor que vai indicar, normalmente é ele que vira uma lei? E outra discussão também está na questão do cicloviário. O cicloviário também, né, acabou não sendo mais só um plano, né, ele virou uma lei. Ele virou uma lei simplesmente por causa disso, que a gente sabia que a cada ano ou a cada 2 anos tinha gente que ia trocar a política pública e talvez não levasse tão a sério o papel. Como ele virou lei, sempre ele vem em discussão, porque sempre a discussão que nós fizemos na época era que ele tinha que ser respeitado. Houveram algumas mudanças, ok? Ele tem uma abrangência, ele está num processo de revisão também, pelo que eu sei, pelo menos a última reunião que
que eu tive com a Carla e com o pessoal da EPDC, eu senti isso. E essa revisão, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar ligada ao plano diretor? Ela vai ser paralela a esse processo? Porque também tem uma discussão que eu já vi aqui, que é fazer as ligações da rede cicloviária. Ninguém vai sair da Zona Sul e querer andar de bicicleta para trabalhar na Zona Norte. Não faz sentido. Tem certas coisas que a gente tem que ser mais racionais, né? E muito lógico dentro desse processo. Então, colocar essas prioridades, onde é que ela vai acontecer? Nos planos setoriais ou aqui, dentro dessa discussão? Por isso que eu também fico ansioso com a Nívia, dizer, tá, como é que nós vamos juntar tudo isso? Como é que nós vamos botar, né, dizer assim, tá, qual é as prioridades das vias? Vamos classificar a via, tá bom? Quando é que nós começamos a classificar a via? Quem é que vai botar a mão na massa para dizer, essa aqui é a via desse tipo? O desenho, quem é que vai classificar? Qual é do teu cronograma? Porque eu estou sentindo que as reuniões, é legal, a gente discute, a gente fala, tem um mundo, né, de transporte atrás e principalmente o cara que está na mobilidade acha que tudo é mobilidade. Né? O mundo não acontece, na realidade porque se parar a mobilidade, para tudo. Então, isso é uma preocupação que eu fico dentro desse desenvolvimento, porque eu acho que o cicloviário também precisa ser revisado, aí tem um plano de segurança que também entrou aqui. Bom, daqui a pouquinho eu estou sentindo que tudo vai se resolver nos setoriais. É isso mesmo? Eu não tenho a resposta concreta para ti, mas a ideia, mas tudo isso que tu comentou, isso também é uma angústia minha, de saber assim, quando é que a gente vai conseguir partir e avançar para uma outra etapa. Inclusive, né, conversando aí com a coordenação do eixo e com o restante, a nossa ideia é que a gente possa ter reuniões presenciais, mas durando um tempo maior, para que a gente possa rabiscar e aí chamar outros colegas, né, talvez de outros eixos, para a gente ter essas discussões, justamente porque eu não vou trabalhar o desenho do perfil, ou que seja a hierarquia da via, nós vamos ter que ter um mapa aqui para dizer, olha, essas vias estão aqui, tem que estar um filtro dessas vias, e eu tenho que ter material que fazendo online aqui é muito difícil, né? Não, é impossível. E talvez minimize a preocupação lá do extremo, do próprio São Jorge, porque, não sei, vai ser uma perimetral que vai ser traçada lá, qual é o tamanho da via que vai sair lá do extremo sul e vai vir para a cidade, a largura dela, vai ter desapropriações, vão ter terminais lá, porque enquanto o pessoal que está aqui nessa preocupação, falando muito nos extremos, né, e não verem que realmente o plano diretor vai dizer, olha, tem que ter uma via reservada que daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos ela vai aparecer e talvez, né, 40 anos, pelo andar da carruagem das próprias obras que nós temos em Porto Alegre, pode demorar muito tempo, mas eu acho que só assim vai minimizar um pouco esse batimento cardíaco do seu Jorge, que eu sinto que cada vez que a gente começa a falar aqui, ele fica preocupado com essas ações. E essas ações ele só vai ver no final, onde nós começamos realmente a botar e dizer o que acontece, porque aqui a gente discute muito o que já está acontecendo, né? Ele fica preocupado lá, é só quarto distrito, olha, mas isso aí já está acontecendo, já está resolvido. O nosso problema é para frente. E para resolver para frente, a gente precisa definir essas estratégias que vão aparecer lá no final. Somente lá no final. Hoje nós estamos falando, vai ser tronco alimentação, vai ser um grande veículo que vai lá para o extremo sul e depois os bairros vão começar a colocar pessoas nesses grandes veículos. Essas são estratégias, mas, seu Jorge, isso vai aparecer muito mais lá na frente. Agora, a gente não tem como discutir isso. A gente precisa primeiro aqui levantar todos esses pontos para depois parar, e vai ter gente sim que vai parar, eu acredito nisso, confio no que a prefeitura está fazendo, confio nos coordenadores, que vai chegar uma hora que a gente vai ter que montar, sentar, botar um mapa, abrir, pegar uma caneta e riscar. Aí sim, aí nós vamos começar dando vida, né, ao que a gente fala aqui. É só para... Essas nossas reuniões aqui, elas ficaram um pouco para a gente avançar no que foi discutido nos eixos. Eu acho que até tinha que ter mais passado. Hoje até tive uma discussão interna, né, a gente, todas as quartas-feiras a gente tem essa discussão, que fica uma em cima da outra, uma reunião em cima da outra, a gente não consegue preparar e absorver, não tem nem como trazer materiais para a gente
falar, a gente não termina os registros porque ficaram muito em cima. Então, essas reuniões iniciais aqui é para tentar dar uma abordagem daquilo que foi discutido e depois a gente considerar aquilo que é considerado, foi considerado no painel aqui, também trazerem contribuições, querem contribuir alguma coisa que ficou de fora, porque isso aqui está em construção, e no seminário é para a gente levar esse compilado daquilo que foi discutido. E aí se finaliza ali essas questões, aí depois já se começa a ir para as propostas. Mas na questão da leitura da cidade, vai vir muita informação que tem que acompanhar o que a consultoria está trazendo, nós estamos lendo o que a consultoria traz, vocês, como estão participando dos grupos, também têm acesso ao material, podem ler e verificar o que é, se a leitura está correta, se a leitura não está correta, né, trazer suas contribuições. Agora, aqui o nosso papel como coordenador de eixo é tentar, a gente não pode avançar numa coisa que os outros não estão avançando também. Então, é um pouco isso, tá? Por isso a gente não vai além, e aí essa discussão interna que preocupa, né, tanto foi apontamento teu agora, Michel, e da Nívia, de quando é que a gente vai juntar tudo isso, é uma coisa que a gente precisa urgentemente, né? Já está caindo de maduro, mas até o momento, enquanto a gente não chegar no seminário, a gente não vai poder, talvez, ter essa unificação tão clara. Espero que para a próxima semana, né? Eu conversando com a Vanessa, que é a responsável pelo eixo, vou ver se ela, inclusive, pode fazer uma apresentação para a gente trazer mais informações, e a gente junta esses dois eixos temáticos aí, e a gente aí tem uma tarde um pouco maior porque a reunião dela já começa agora às 4 e vai até às 5h30. E aí, de repente, a gente utiliza 3 horas de reuniões, não sei, faz um intervalo, mas a presencial vai ter que ser, a partir do seminário, nós vamos ter que começar a fazer reuniões presenciais com mais tempo. Acho eu, né? Ok, eu acho que é isso aí. A preocupação mesmo é metodológica, tá, para mim. Não é quando, é como. Como é Sim. que nós vamos unir? É o como. Quando aí a questão de cronograma, tem que ver a agência. Isso que eu ainda não senti ainda confortável, vamos dizer assim. Mas eu confio na Vanesca e todo mundo, Patrícia, todo mundo está coordenando aí. Que a gente vai chegar num fim redondo. Eu tenho um material aqui que o próprio guia traz, que é uma coisa bacana, quais são os mapas que a gente tem que ter de informações para a gente avançar na discussão. Então, assim, os eixos principais, é um layer. Esses terminais de equipamentos públicos também, né? Os terminais, as escolas, os hospitais, tudo que for equipamento público de conglomeração, ok. A própria consultoria já fez o levantamento alguns centroides, né? Assim, onde é que tem um desenvolvimento maior, que estão também propondo agora para refazer um zoneamento, ou pensar no zoneamento da cidade, estão pensando também com relação às características de cada região. Então, também teria que entrar mais essa camada aí para a gente compreender qual é a dinâmica que está nesse miolo. Mas isso tudo eu também estou muito a fim de olhar e ver tudo se conectado, mas até lá a gente não chegou. E claro, isso é um trabalho também que daí nós vamos ter que dar uma parada e preparar material para a gente discutir. Mas a gente pode também, de repente, em alguma das reuniões, a gente pensar como é que a gente vai fazer essa discussão. Sim. Não, obrigado, acho que é isso aí. Tá, obrigado, gente. Tá? Desculpa aí o desabafo, mas a gente não avança, já deu mais de 2 horas de reunião, a gente não avança no que a gente se prontificou a fazer, né? Então, eu sei que todas as intervenções são excelentes, né? Mas tem coisas que não adianta, eu não vou dar resposta para tudo isso. Mas eu só queria que tu anotasse ali a questão dos planos setoriais, tá? Porque está muito direcionado a eles e eu não sei se eles vão ter tempo de dar uma resposta, ou o que aconteceria nisso, né? Porque o plano de mobilidade é um plano diretor, simplesmente, não é um plano. Porque precisa pesquisa OD, a gente sabe tudo o que precisa para fazer o plano. E não vai acontecer agora. Então eu fico assim, tá, como nós vamos resolver esse problema? Notado, perfeito. Feito. Obrigado, gente. Até semana que vem, então. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.